Então vamos dar início a mais uma reunião doutrinária, agradecendo sempre ao Mestre Jesus por mais essa oportunidade de trazer a mensagem através da nossa irmã Silvana Pádua, que nos vai trazer a mensagem neste exato momento do livro Coragem, por Francisco Cândido Xavier, Espíritos Diversos. Então, que a paz e o amor seja sempre uma constante na caminhada de todos nós, que sejamos sempre iluminados pelo amor dos bons espíritos, do Mestre Jesus, que sempre tem nos dado o melhor possível para que possamos avançar na caminhada. E assim te pedimos por todos os nossos irmãos que necessitam ainda desta luz, que necessitam do teu amor, Mestre amado. E principalmente aqueles que passam por situações difíceis, seja nos pontos de guerras, nas calamidades e muitas situações que ainda aqui na Terra estamos vivenciando. Mas que a tua luz sempre está presente, alimentando e dando força para que possamos seguir a nossa trajetória, nos dedicando o máximo possível, conforme tu tens nos ensinado. Que a paz e o amor sejam constantes na nossa caminhada, por hoje, amanhã e sempre, assim seja. Boa noite, Margarete. Boa noite, que assim seja. Ainda está na capital paulista ou já regressou? Oi, Margarete, boa noite. Cheguei hoje. Boa noite. Pronto, tá bom. Cheguei há pouco. Cheguei hoje. Muito bem, tá certo. Então, nesse momento, passo a palavra para a Silvana, que falará sobre o assunto neste exato momento. Muita paz. Obrigada, Adalberto. Muita paz para todos nós. Então, a mensagem do Emmanuel, nem é do Emmanuel, né? No livro Coragem, essa é uma mensagem do André Luiz. E ela nos faz refletir, eu tenho ela aqui salva. Eu preparei uns slides, eu nunca uso os slides não, mas eu deixo tudo preparadinho aqui. E acho que eu fechei, estou procurando ele aqui para eu não me perder na mensagem. Estou procurando aqui no Canva. Mas a mensagem, ela se intitula No Exato Momento, né? E ela vai trazer reflexões oportunas sobre a vida no momento atual. Então, o Emmanuel vai nos fazer... O Emmanuel não, desculpa, o André Luiz, porque eu sempre acho que o livro é nesse exato... Achei, pronto. Eu sempre acho que é do Emmanuel a mensagem, mas o livro ele tem vários autores e essa mensagem específica é do André Luiz. Então ela nos leva a refletir, nós vamos ver um pouquinho sobre ela, mas antes da gente chegar na mensagem em si, que vai tratar de reflexões importantes e oportunas sobre a vida, sobre o momento atual, a situação que nós nos encontramos, a circunstância mais favorável, as criaturas que se encontram conosco. Antes da gente entrar na mensagem propriamente dita, eu gostaria de refletir um pouquinho sobre o modo pelo qual nós chegamos à vida. Porque se a mensagem nos convida a refletir sobre a vida, nós precisamos também pensar por que estamos aqui, qual o objetivo, o que nos traz até essa existência, para que a gente possa compreender profundamente a importância do momento. Porque às vezes a gente se perde um pouco na correria do dia a dia, porque a vida é muito corrida, né? Passa tudo muito rápido, e aí a gente vai naquele correr do dia a dia, e sem pensar muito, sem refletir. E o Espiritismo, ele nos convida à reflexão. Então, para que a gente possa chegar lá no exato momento que o André Luiz traz a sua reflexão importante, nós vamos passar antes pela compreensão da necessidade de viver. Então, o André Luiz ele vai nos convidar a refletir sobre o porquê estamos aqui.
como estamos aqui, de que maneira vivemos os nossos momentos aqui. Então, de acordo com os espíritos, em O Livro dos Espíritos, a reencarnação é uma necessidade da vida espírita, assim como a morte é da existência corporal. Interessante esse conceito, né? Porque às vezes a gente vê a morte como uma inimiga e a gente não consegue entender direito por que tem que passar pela experiência da morte, tanto nós próprios quanto aqueles que amamos. E também ficamos confusos com relação à importância do renascer. O que nós estamos fazendo aqui? Quais são os propósitos? Quais são os objetivos? Então, essa fala dos Espíritos a Kardec em O Livro dos Espíritos, ela é interessante. É uma necessidade reencarnar, é uma necessidade da vida espírita. Então, uma vez na erraticidade, nós temos que reencarnar. Esse é o meio pelo qual a gente evolui. Tá? Então quer dizer que nós não vamos evoluir se ficarmos só na erraticidade? A erraticidade é o intervalo entre uma vida e outra. Quando a gente está no plano espiritual, os espíritos chamam de erraticidade esse momento, esse local, essa circunstância, estar na erraticidade. O espírito pode estar em 3 condições, segundo eles, né? Eles afirmam no livro. Encarnados, como nós estamos, na condição de que não precisam mais encarnar, quando já atingiram um patamar superior da evolução, ou na erraticidade, que é o intervalo entre uma encarnação e outra. Então, quando nós estamos na erraticidade, nós sentimos necessidade de reencarnar, é uma necessidade evolutiva. Aliás, numa outra questão, quando Kardec indaga sobre o objetivo da encarnação, os espíritos respondem que é uma imposição de Deus. Ou seja, é algo que nós temos de fazer. Não podemos dizer, não, tá bom aqui, me deixa quietinho aqui, que tá bom, tá tudo certo. Não abre-se esse precedente na vida do espírito. Nós precisamos reencarnar. É aqui que a evolução se dá. Eu costumo comparar com cursos que a gente faz aqui na vida, seja de graduação, que a gente se prepara para exercer uma profissão, ou seja de capacitação, quando a gente busca melhorar aquilo que a gente já tem, como capacitação profissional, né, com gabarito e qualidades profissionais que nos permitem exercer uma profissão. Quando a gente busca melhorar este currículo, melhorar a nossa compreensão da própria profissão, a capacitação, assim nós fazemos na erraticidade. São cursos. É como se nós estivéssemos ali estudando, aprendendo, observando coisas importantes na perspectiva do espírito. Quando a gente reencarna, nós vamos viver aquilo que aprendemos. Então, como aqui na Terra nós fazemos, nós nos capacitamos, nos preparamos com cursos e vamos nos habilitando para a profissão que escolhemos, mas quando nós vamos para o local de trabalho, aí nós vamos ser desafiados a utilizar aquilo que aprendemos. Assim é a vida. Então, nós estamos aqui com uma necessidade espiritual. Então, viver no planeta Terra é muito importante porque se trata de uma necessidade. Nós precisamos estar aqui. De acordo com os espíritos, essa oportunidade ou essa necessidade, ela é muito importante para a caminhada evolutiva do espírito. E nós não podemos abrir mão dela. Como disse há pouco, mesmo se estivéssemos muito felizes na erraticidade, sem querer elevar, sem querer melhorar, tá bom aqui, me deixe quietinho, nós não poderíamos fazer isso, porque a evolução é uma lei. E elevar-se é o destino comum a todos nós. Então, quando o espírito vai reencarnar, ele escolhe um corpo e as provas a que será submetido. Ele pede para reencarnar. Como dissemos anteriormente, é uma necessidade. Então, a reencarnação é algo necessário ao duplo progresso do espírito, moral e intelectual.
É necessário o progresso intelectual, porque pela atividade obrigatória do trabalho, da vida cotidiana, nós vamos avançando no campo intelectual. Vamos aprendendo, vamos adquirindo conhecimento. Então, essa é uma necessidade. E a encarnação, ela vai atender a essa necessidade de progresso intelectual. Mas ela atende também à necessidade do progresso moral. E o que seria, então, um progresso moral nesse contexto? Se o progresso intelectual diz respeito ao que aprendemos, diz respeito às nossas aquisições no campo do cognitivo, do intelecto, o progresso moral diz respeito à inter-relação humana. Então, nós vivemos em sociedade, a vida em sociedade é uma lei, e ela é a pedra de toque das boas ou más qualidades que nós vamos desenvolver. É interessante pensar isso, porque como espíritos, nós somos seres que buscam o crescimento, mas nós partimos de uma fonte de perfeição que é Deus. Então, nós trazemos a herança divina em nós. Só que no decorrer das muitas existências que vamos vivendo, porque nós somos reencarnacionistas, e nós vamos viver várias vidas, quantas forem necessárias ao nosso aprimoramento. Então, à medida que a gente vai vivendo e vai deixando de lado essa realidade espiritual, que é a nossa verdadeira realidade, nossa verdadeira identidade, e vamos nos identificando com a vida material, nós vamos nos envolvendo em coisas, circunstâncias, sentimentos, emoções que nos afastam da essência divina. Então, esse envolvimento, ele vai se tornando um problema, porque nós vamos cada vez mais ficando vinculados à vida no planeta Terra. E a evolução é exatamente o exercício de desenvolver, a palavra é uma palavra sugestiva. Desenvolver significa retirar o que envolve. Então, a vida social, ela vai nos ajudar a desenvolver a virtude que trazemos em nós como herança divina e que nós, muitas vezes, não utilizamos, porque estamos ali identificados com a vida material. Então, é importante que a gente entenda que a encarnação, ela é para o espírito uma oportunidade. Normalmente, não raro, muitas pessoas pensam na encarnação como uma punição, mas não é. É uma oportunização. A encarnação é a possibilidade de avançarmos enquanto espíritos, de desenvolver o que está nos impedindo de acessar a nossa essência, a herança divina que trazemos em nós. Então, a partir do momento que nós reencarnamos, nós vamos viver essa experiência com um potencial muito grande de sucesso e êxito. Por que que isso não acontece? Muitas vezes não temos êxito na encarnação, porque nos esquecemos da realidade espiritual, nos identificamos com a matéria e perdemos oportunidades valiosas de crescer, porque aquilo que direciona as nossas escolhas não são as metas que foram traçadas antes de aqui estarmos, mas são as necessidades da vida de encarnados que se tornam prioridades na nossa existência. E aí, com isso, nós vamos nos perdendo no caminho evolutivo, e vamos repetindo muitas vezes a experiência de estarmos reencarnados nesse tipo de mundo, presos a situações difíceis que nós estamos repetindo há séculos. Mas como que se dá esse processo de reencarne e do retorno do espírito? Como é que isso ocorre? Nós vamos encontrar lá no livro Missionários da Luz, o Alexandre, que é o instrutor, explicando para André Luiz
como se dá o processo reencarnatório, porque eles estão num setor do nosso lar onde todos os prédios ali são destinados à reencarnação. Eles estavam envolvidos na reencarnação de um espírito, que o livro denomina como Segismundo, e para que o André Luiz pudesse se inteirar do processo reencarnatório do Segismundo, ele vai estudar um pouco sobre a reencarnação, e o André Luiz, o Alexandre, o leva nesse setor que é destinado à reencarnação. São prédios, ele escreve como um lugar belíssimo. E chegando ali, ele começa a ver na mão das pessoas rolos brancos que se assemelham ao pergaminho que a gente tem aqui. E vários espíritos que passavam por ali traziam nas suas mãos esses rolinhos brancos. E o André Luiz, então, pergunta o que era aquilo, e o Alexandre explica. Os rolos brancos que eles conduzem são pequenos mapas de formas orgânicas elaborados por orientadores do nosso plano, especializados em conhecimento biológico na existência terrena. Conforme o grau de adiantamento do futuro reencarnante e de acordo com o serviço que ele é designado no corpo carnal, é necessário estabelecer planos adequados aos fins essenciais. Olha que interessante. Então, às vezes, a gente está reencarnado aqui e acha que isso foi fortuito, que nós caímos aqui, vivemos ao acaso, experiências que são experiências que nos ajudam a aprender, situações que nos ajudam a aprender, mas que não foram previamente elaboradas. No relato do Alexandre para André Luiz, nós vamos desconstruir essa ideia, porque eles vão falar de orientadores no plano espiritual, que são especializados em conhecimentos biológicos. Olha que interessante. Não vai se formar um corpo físico, um corpo biológico? Então, para que esse corpo se forme, tem o apoio de orientadores que vão ajudando na formatação daquele corpo, para que o espírito tenha em seu corpo exatamente a condição genética de viver a experiência que precisa ser vivida. Então, conforme o grau de adiantamento, porque cada espírito está num ponto de elevação, nós partimos todos do mesmo ponto, os espíritos esclarecem isso, todos são criados simples e ignorantes, isso é sem saber, mas nós caminhamos em ritmos diferentes. Então, de acordo com o nível espiritual, os planos são estabelecidos. Agora, olha que interessante, os planos são estabelecidos para fins essenciais. Então, cada criatura, ao reencarnar aqui no planeta Terra, traz consigo a sua necessidade, a sua meta. A meta final, nós sabemos, e ela é a evolução ou chegar à perfeição relativa. Essa é a meta final. Nós estamos longe dela. Eu costumo dizer, tenho feito essa analogia, tem me ajudado a entender, que é como se fosse uma caminhada de 1000 quilômetros e cada reencarnação é 1 quilômetro. Então, nós ainda estamos muito distantes da meta final, que é 1000 quilômetros, mas para chegarmos lá, nós precisamos vencer cada 1 quilômetro. Eles são importantes. E para cada 1 quilômetro, nós temos fins essenciais. Nós temos aquelas metas, pequenas metas, que são importantes para que a gente chegue lá. Então, nós não vamos nos tornar aptos a compreender o processo evolutivo de nós próprios, a compreender Deus e toda a grandeza do universo numa existência, porque nós estamos muito longe deste ponto. Mas nós precisamos cumprir as metas que nós estabelecemos para este 1 quilômetro. E para isso, ao pensar no corpo que vamos necessitar para essa existência, existe uma equipe de espírito que nos ajudam na elaboração desse projeto, pensando nos detalhes de como será esse corpo, porque esse corpo vai nos ajudar a chegar na nossa meta de 1 quilômetro. Eu acho isso fantástico. Acho que isso esclarece tanta coisa.
E o André Luiz também fica ali empolgado com aquelas situações, com o que ele estava vendo, a movimentação, aquele prédio bonito, e ele continua ali a observar, a indagar. E um pouco mais à frente, ao ter esse diálogo com o Alexandre, ele encontra Silvério. O Silvério se preparava para uma nova encarnação, estava dialogando com o seu instrutor. Olha só que interessante esse diálogo. Observem. Pode informar se o meu modelo está pronto? O Silvério pergunta. Então, olha só o processo. Vamos ampliar o nosso foco para a gente entender o processo. O Silvério estava programando a sua encarnação. Os espíritos orientadores que estavam ali especializados no campo biológico estavam associando, estava auxiliando, ajudando na concepção deste corpo, e ele pergunta, o meu modelo biológico está pronto? E o Silvério responde, não, o instrutor responde, creio que poderá procurar amanhã. O instrutor se chama Manassés. Já fui observar o gráfico inicial e dou parabéns por haver aceitado a sugestão amorosa dos amigos orientadores sobre o defeito na perna. Certamente você lutará com grandes dificuldades nos princípios da nova luta, mas a resolução lhe fará grande bem. Vejam só que situação. Ele aguarda o seu modelo biológico, que foi feito pelos espíritos especialistas em biologia. Ele busca, junto com os espíritos, condições para esse corpo que vão favorecê-lo na sua caminhada espiritual. E no caso, ele estava então acrescentando ao seu corpo físico um problema na perna. Então, um defeito na perna, né? Alguma dificuldade que traria luta para ele. E o Silvério responde, sim, eu realmente preciso me defender contra certas tentações de minha natureza inferior. E a perna doente me auxiliará, ministrando boas preocupações. Ser-me-á um antídoto à vaidade, uma sentinela contra a devastação do amor próprio excessivo. Muito bem, respondeu Manassés. E pode me informar ainda a média de tempo conferida à minha forma física futura? Ele pergunta. E Manassés responde, 70 anos no mínimo. Olha só que interessante o André Luiz nos traz neste relato da conversa que ele observa. Nós vimos que o defeito na perna, ele vem com um objetivo bastante claro, ajudá-lo a lidar com a vaidade, ajudá-lo a lidar com o amor próprio, que são características que ele vinha, enquanto espírito, trabalhando ao longo das vidas, com dificuldade. Agora, ao preparar o seu novo corpo, ele escolhe um recurso que vai ajudá-lo a lidar com isso diretamente. Porque o defeito na perna vai exatamente atuar nesta área da vaidade e do amor próprio. Então, às vezes, a gente não consegue entender isso aqui na Terra. As situações são pesadas, são difíceis, são insuportáveis até. A gente se queixa, a gente se desespera. O que a gente não consegue entender é que existe um propósito por trás daquela situação e esse propósito visa o nosso crescimento, a nossa expansão espiritual. Outra informação interessante contida nesse texto é o tempo de vida. Quando nós reencarnamos, nós já trazemos o tempo de vida que nós vamos viver. Essa já é uma escolha. O tempo de vida e a forma como nós vamos desencarnar. Então, pode ser uma morte por esgotamento dos órgãos, pela enfermidade, pode ser uma morte em que nós vamos desencarnar velhinho, outro dia num grupo de EJE,
estudávamos sobre a morte e um participante relatou do seu avô, que desencarnou tranquilamente, dormindo aos 90 e tantos anos, ou seja, houve um esgotamento natural do fluido, o corpo já não mais conseguia manter a vitalidade, o espírito então se desliga calmamente. Existe também a possibilidade da morte violenta. A morte violenta não quer dizer que seja por violência, mas é uma morte abrupta, inesperada, em tenra idade, sem que não haja a previsão, ou não, a previsão não é bem o termo, porque não se pense nisso. Porque quando nós somos jovens, a gente não pensa muito na morte. O nosso foco é a vida, porque estamos em expansão. Quando projetados aqui enquanto espíritos num corpo físico, nós nos movimentamos a partir desses dois movimentos, expansão e contração. Então a expansão, ela é um movimento em que o espírito sai para aprender, para vivenciar experiências, e a contração é quando ele retorna para si mesmo para assimilar o que ele vivenciou. Mas essa movimentação de contração e expansão, ela vai nortear a vida do ser no planeta Terra, por exemplo, saúde, doença, juventude, velhice, noite, dia, verão, inverno. Então, são movimentos em que há a expansão e há a contração. E assim também conosco, seres espirituais. Na juventude, nós estamos expandindo. Então, nós estamos vivenciando experiências importantes, a gente se forma, a gente se realiza profissionalmente, a gente forma uma família, tem filhos. São experiências importantes para a história do espírito. Quando chegamos na madureza, na velhice, vai havendo uma contração. E o corpo, então, vai entrando neste processo de voltar-se para a sua identidade espiritual, para aquietar-se, porque já não existe mais estímulos para expandir. Esse movimento é interessante. Então, quando nós reencarnamos, nós vivemos aqui por um tempo, e esse tempo é previamente determinado. No caso do Manassés, no Silvério, ele viveria 70 anos no mínimo, ou seja, esse é o tempo mínimo. É um tempo que pode ser maior, mas é o mínimo 70. Antes dos 70, ele estaria voltando na condição de suicida. Ou porque deu fim à própria vida de modo ostensivo, ou porque não cuidou de si mesmo, do seu instrumento, que é o corpo físico, e aí então é o que a gente vê no Espiritismo ser denominado de suicídio indireto, porque a média de vida prevista era de 70 anos. É interessante porque a gente às vezes pensa, mas isso aí é uma coisa que o Espiritismo fala e a gente não encontra, isso não reverbera fora, não repercute fora do Espiritismo. Achei interessante porque eu vi aqui de um livro chamado O Amor Me Trouxe de Volta, em que uma escritora e terapeuta norte-americana, que é pesquisadora da reencarnação com foco em criança, Carol Borman, não sei se assim pronuncia. Ela fala no livro dela que não tem nada a ver de espiritismo, que vai nos fazendo entender, a partir da experiência da regressão de memória, tanto a espontânea quanto aquela que é feita intencionalmente. A gente sabe que esse é um caminho para observações com relação a vidas passadas, e a doutora Carol, ela fez estudos e chegou à seguinte conclusão, que está nesse livro, O Amor Me Trouxe de Volta. Os estudos de casos sugerem que os atributos físicos fazem parte do pacote que o espírito seleciona para alcançar o que precisa aprender em sua próxima existência. Escolher um corpo com alguma incapacidade, por exemplo, pode acelerar o desenvolvimento da alma pelo fato de lhe dar a oportunidade de aprender a vencer obstáculo ou de se concentrar no desenvolvimento intelectual.
Já um belo corpo pode trazer lições sobre vaidade e aparência. A escolha envolve o equilíbrio específico e a necessidade de ter determinadas características físicas. Olha que interessante. A doutora Carol, lá dos Estados Unidos, que não conhece André Luiz, nunca leu esses livros, não conhece nada de Espiritismo, está exatamente dizendo o que nós estudamos aqui no Espiritismo. Não é bacana isso? Eu acho bem interessante e legal. Então, a gente vai compreendendo que estar aqui reencarnado é exatamente o que o André Luiz vai falar na sua mensagem no livro Coragem. Porque ele vai dizer que no exato momento, neste exato momento, você está na situação mais apropriada ao exercício da compreensão e do auxílio. De que maneira? Na circunstância mais favorável para fazer o bem, de coração ligado às criaturas certas, junto das quais precisa trabalhar e harmonizar, com a tarefa mais adequada às suas necessidades, nas responsabilidades justas de que deve desincumbir-se, do ponto mais importante para dar o testemunho de sua aplicação e a fraternidade. E tudo isso foi planejado pela reencarnação, no processo reencarnatório. Então, nós vamos encontrar no livro Evolução para o Terceiro Milênio, de um autor chamado Carlos Rizzini, ele vai nos trazer também uma informação interessante, porque ele vai dizer que existe tipos de reencarnação, e ele classifica em 3 tipos. Vamos ver, para a gente tentar entender? A reencarnação compulsória, o que é isso? É aquela em que acolhe o espírito sem prévia concordância dele e até mesmo sem seu conhecimento. O espírito não passa por essa escolha que nós estamos nos referindo. Isso acontece por quê? Por sua índole, cujo grau de perturbação impede a análise da situação, as faltas são graves que anulam a liberdade de escolha. Então, nessa circunstância, a reencarnação compulsória, ela vai ser imposta pela lei divina para atender aos casos cuja recuperação exige longas expiações. Nós vamos encontrar um exemplo claro desse tipo de reencarnação no livro do André Luiz. Se não me engano, é Ação e Reação, mas posso estar enganado. Eles vão socorrer uma mãe que pede ajuda porque ela estava enferma e ela vivia afastada da cidade, num lugar muito pobre, de muita pobreza. Ela vivia com um filho e o filho tinha uma deficiência mental muito grave. Ele tinha uma macrocefalia e ele tinha também nanismo. E ela cuidava dele. Eram só os dois, eles viviam da misericórdia das pessoas. As pessoas davam dinheiro, ajudavam a viver. Sabino o nome dele. O dela eu não me recordo. Então, ela orou, os espíritos foram lá socorrer. Quando eles chegam na casa, eles veem a situação, né? Situação bastante grave. E o instrutor, depois de socorrerem a mãe, ele aproveita a oportunidade para que o André Luiz possa aprender. Porque o André Luiz, ele tinha esse papel, né, de ser o repórter do plano espiritual e está trazendo as lições aqui para a gente. Então, ele fala que pede que o André Luiz auscute o Sabino. Os espíritos fazem isso, eles se aproximam, eles fazem uma leitura mental do espírito, porque enquanto espíritos nós não escondemos nada uns dos outros. Esconder, mentir, é próprio dos seres encarnados. Às vezes eu estou detestando aquele lugar e eu digo ao meu anfitrião, tá ótimo, que festa linda, maravilhosa, e eu estou detestando, eu não queria estar ali. Então, nós, enquanto encarnados, nós dissimulamos, mas enquanto espíritos, não, nós somos o que somos. E os espíritos, em contato conosco, eles auscultam e observam aquilo que nós realmente somos. Então, o André Luiz chega até ele e fica espantadíssimo
Porque ali, naquele corpo fragilizado, naquele corpo cheio de problemas, de dificuldades orgânicas, mesmo de limitações físicas, estava um espírito de um déspota, de um tirano, que continuava a manter o mesmo padrão de pensamentos cruéis e tirânicos. E o instrutor, então, explica: isso é porque ele foi colocado neste corpo para contê-lo. Este corpo é uma prisão. Se ele não estivesse neste corpo, ele estaria repetindo todas as suas ações, porque ele não conseguiu se desvincular dela. Ela, a mãe, é um espírito que tem muita ligação com ele, porque ela, em parte, foi responsável por tudo que ele é hoje. Ela contribuiu tudo que ele vive ali, fixado naquele momento espiritual, espiritualmente falando. Então, esse é um exemplo de reencarnação compulsória. Ele não escolheu. Eles auxiliam aplicando passes na mãe, ela tem uma melhora. Eles influenciam pessoas que moram próximas e têm facilidade para captar a influência dos espíritos. Isso acontece conosco. Às vezes nós tomamos atitudes que pensamos que são nossas, mas são por influências de espíritos. Então, pessoas generosas da redondeza foram lá e ajudaram financeiramente, ajudaram na recomposição da mãe, e ela se refez. Fica, então, a experiência e a lição da reencarnação do Sabino com uma reencarnação compulsória, que é um dos tipos. Mas nós temos também a reencarnação proposta, é aquela que leva em consideração o livre-arbítrio relativo. Por que o livre-arbítrio é relativo? Porque as minhas escolhas, elas estão dentro de um círculo que eu não posso me afastar. Esse círculo diz respeito ao nível evolutivo em que eu me encontro. Então, é o que eu disponho de recursos para aquele momento. Então, o livre-arbítrio é relativo. Então, nesse caso da reencarnação proposta, mentores espirituais estudam sem imposição seus débitos e méritos, programando em seguida os principais acontecimentos da próxima existência física, tendo em vista a liquidação ou a diminuição de dívidas e possibilidade de progresso moral e espiritual. É a que nós estamos vendo ali do Silvério. É exatamente esse tipo. Interessante, porque ele diz aqui, o Resine, que os mentores espirituais estudam sem impor. E a gente viu no diálogo. Que bom que você aceitou a sugestão. Não foi uma imposição, foi uma sugestão. Sugestão essa que o espírito aceitou, compreendendo a necessidade. Então, é interessante. A reencarnação proposta, nós acabamos de ver o exemplo ali no livro do André Luiz, que estamos estudando no caso da Missionários da Luz. O terceiro tipo é a reencarnação livre. É aquela que é própria dos missionários. Espíritos redimidos perante a lei divina ou próximos da redenção no plano terreno, são os que possuem ampla liberdade de escolha, chegam ao plano material para o desempenho de tarefas elevadas em qualquer segmento do conhecimento humano, tanto na ciência como na filosofia ou na religião. Nesses últimos, filosofia e religião, torna-se um Sócrates, um Buda, um Krishna e Jesus, que teve a reencarnação missionária para que pudéssemos ajudar e nos auxiliar. Aliás, ele não teve a reencarnação, porque aqui no planeta Terra ele não havia encarnado. O processo evolutivo dele se deu em outra esfera. Então, aqui foi uma encarnação. Mas nós temos aqui Sócrates, Buda e outros mais, que são espíritos que vêm com uma missão, redimidos perante a lei ou próximos à redenção e que vêm cumprir a sua missão aqui. O Resine fala em 3, mas tem uma outra que também nos chama bastante atenção, que chama reencarnações acidentais. Há circunstâncias diversas que promovem alteração no planejamento reencarnatório, que pode ocorrer sem o detalhamento necessário. Não foi nem obrigatória, não foi livre de espírito missionário e também não foi proposta. São acidentais. Não houve um planejamento. A fecundação não estava prevista. Ocorre uma união sexual fortuita.
O espírito que esteja próximo ao casal é atraído, fecundado, mecanismos automáticos, por vezes incompreensíveis, vão se encarregar de propiciar lições de aprendizagem de que o espírito, nessa circunstância, necessite. Então é interessante porque às vezes não houve o planejamento reencarnatório. Houve apenas a união do espermatozoide com o óvulo, que dizem os estudiosos, tem um poder de atração enorme e conseguem atrair o espírito. Então quer dizer que a nossa união afetiva sexual, ela pode ser acompanhada por espíritos desse nível, que não há uma programação, que não há um vínculo conosco, sim, quando feita de modo desregrado, quando fora do afeto, quando fora do equilíbrio, da harmonia. Então, quando isso ocorre, isso pode atrair aqueles espíritos que estão por ali, que não têm uma ligação específica conosco, mas que querem reencarnar e vêm ali para que isso ocorra. Os espíritos citam, por exemplo, casos de estupro, que às vezes tem esse tipo de reencarne. Não houve uma programação, ninguém programa reencarnar por um estupro. Mas como houve ali a união do espermatozoide com o óvulo, o espírito então se aproveita e vem. Esse também, então, é um tipo. Isso para que a gente possa entender a importância da reencarnação, das nossas escolhas, no momento que nós estamos vivendo. Então, o André Luiz nos convida a refletir sobre esse exato momento, nos lembrando que neste exato momento nós temos a possibilidade de reconhecer que a nossa felicidade é medida pela felicidade que fizemos para os outros. De observar que muitas vezes vale mais perder para conquistar do que conquistar para perder. De ajustar-se à paciência e à esperança para consolidar o próprio êxito no instante oportuno. De não esmorecer com a dificuldade a fim de merecer o benefício, de sorrir e abençoar para receber simpatia e cooperação. Então, nós somos convidados aqui nesse trecho da mensagem a refletir, já que já vimos a importância da reencarnação em todo esse processo, a refletir sobre a felicidade. Como é que é isso? É fácil, no exato momento da dor, da luta, da crise, da dificuldade, sermos felizes? Como é esse movimento? Como é esse exercício? O Kardec pergunta aos espíritos, pode o ser humano gozar de completa felicidade na Terra? Os espíritos respondem não. Por isso que a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Dele, porém, depende a suavização de seus males e o ser tão feliz quanto possível na Terra. Então, meus queridos e queridas, na Terra, aqui encarnado, nós fizemos a nossa programação, nós idealizamos um corpo, nós temos os instrumentos para guiar a nossa evolução, que vão nos ajudar a crescer enquanto espíritos, mas não seremos totalmente felizes. Jesus já dizia isso lá no Evangelho, porque ele dizia, no mundo teremos aflições. E como que o Espiritismo vem nos esclarecer isso? E vem nos dizer, olha, vocês estão aqui, não é numa viagem de férias. A vida no planeta Terra, ela é prova ou expiação. Então, é luta. Mas a suavização dos males depende de cada um de nós. E mesmo diante das dificuldades, das barreiras, das dores, nós podemos ainda ser felizes dentro das nossas possibilidades. Não satisfeito com essa pergunta, o Kardec vai um pouco mais além. Ele diz assim, concebe-se que o ser humano será feliz na Terra quando a humanidade estiver transformada. Tudo bem, ele está dizendo. Eu entendo que aqui é um mundo de provas e expiação, onde não há espaço para a felicidade.
Enquanto não chega esse período de transformação, de terra renovada, pode-se conseguir uma felicidade relativa? Olha que pergunta interessante. Tá, tudo bem, eu sei que a gente vive aqui, que temos aflições, provas, expiações, faz parte do mundo. Mas será que existe alguma medida relativa de felicidade comum a todos os seres? E os espíritos respondem: o homem, o ser humano, é quase sempre o obreiro da própria infelicidade. Praticando a lei de Deus, a muitos males se forrará e proporcionará a si mesmo felicidade tão grande quanto comporte a sua existência grosseira. Então, qual é o caminho para sermos felizes? Praticar a lei de Deus. O dia que nós estivermos em equilíbrio com as leis de Deus que estão na nossa consciência, nós vamos entrar em contato com a felicidade. Felicidade relativa ao nível evolutivo em que nos encontramos. O Kardec insiste. A felicidade terrestre é relativa à posição de cada um, tudo bem. O que basta para a felicidade de um constitui a desgraça do outro. Haverá, contudo, alguma soma de felicidade comum a todos os seres? Ele vai só esmiuçando a questão, né? No fundo, ele estava querendo dizer, bom, tá, temos que aprender a lidar, temos que viver bem as dificuldades, temos que praticar a lei de Deus, entendi. Mas existe algum conceito de felicidade que cabe em todas as vidas, todas as consciências, independente do nível em que elas se encontram? Os espíritos respondem: com relação à vida material, a posse do necessário. Com relação à consciência tranquila, com relação à vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Posse do necessário, vida material. O que é necessário para mim pode não ser para a Dirce, para a Irlândia, para a Margarete. Então, a posse do necessário vai de encontro à necessidade do ser. Então, de repente, para mim, posse do necessário, está dizendo da vida material, eu vou me sentir extremamente feliz quando eu tiver uma máquina de lavar. Mas pode ser que o outro, para isso, não faça diferença nenhuma para ele. Ele quer ter uma casa na ilha. Posse do necessário vai de encontro ao nível evolutivo e de perspectiva de vida de cada um. Mas é uma medida comum de felicidade, uma medida comum a todos. E com relação ao aspecto moral, consciência tranquila. Fiz algum mal a alguém, fiz algo do que tenho que me envergonhar, e fé no futuro. Eu confio que não estou sozinho, eu confio que vou vencer as dificuldades a partir do meu esforço, e com isso nós ganhamos uma vida nova. Muito interessante essa resposta, que nos faz refletir bastante. E ele continua perguntando aos espíritos: há males que independem da maneira de proceder do ser e que atinge mesmo os mais justos. Nenhum meio terá eles de o evitar? Os espíritos respondem: deve resignar-se sofrê-los sem murmurar, se quer progredir. Sempre, porém, lhe é dada a aurir consolação na própria consciência, que lhe proporciona a esperança de melhor futuro, se fizer o que é preciso para obter. Então, não é questão de ser justo ou injusto, porque a nossa visão no planeta Terra, enquanto encarnados, é muito relativa. O Haroldo Dutra tem uma frase que acho interessante, porque ele diz: existe no mundo injustiça, mas não existe injustiçado. Esse conceito de injustiçado, ele é um conceito que foge da ideia reencarnacionista. Porque se eu estou vivendo aquela experiência, porque algum débito eu tenho para com ela. E os espíritos vão reforçar isso na fala dele. Como lidar com esse sentimento de injustiça que muitas vezes nos assola? Resignar-se.
Resignar significa aceitar com o coração. E quando a gente aceita com o coração, sofre sem reclamar, nós automaticamente progredimos. Mas podemos nos consolar na esperança do futuro, na realização de algo proveitoso, nos lembrando de que é preciso que haja movimento. A vida nos pede movimento. Então não é só sofrer, tá certo, tá tudo certo. Jesus já havia ensinado isso no Evangelho. Batei e a porta se abrirá. Pedi e obterei. Ou seja, bater e pedir são verbos, e verbo é ação. Então, mesmo que a gente se resigne diante daquela situação de aparente injustiça, de sofrimento e dor, mesmo que nós aceitemos com o coração, é preciso que nos movimentemos na busca da melhoria íntima diante de tal situação. Os males deste mundo estão na razão das necessidades fictícias que nós criamos. Há muitos desenganos se poupa nessa vida aquele que sabe restringir seus desejos e olha sem inveja para o que esteja acima de si. O que menos necessidades tem, esse é o mais rico. Invejais os gozos do que vos parecem felizes no mundo? Sabeis porventura o que lhes está reservado? Se os seus gozos são todos pessoais, pertencem eles ao número dos egoístas. O reverso, então, virá. Não temos como medir a felicidade do outro. Não temos como medir a dor do outro. Nós não sabemos o que vive o outro. Como diz o ditado, nós não sabemos aonde aperta o calo. Então, nós precisamos aprender a viver. Precisamos aprender a ter a possibilidade de crescer. Aprender com Emmanuel, com o André Luiz, desculpa, estou falando Emmanuel, que estamos no momento exato de trabalhar para servir. E trabalhando e servindo, nós vamos adquirir a certeza de que toda pessoa que trabalha e serve caminha para frente. E quem caminha para frente com o bem de todos encontrará sempre o melhor. Belíssima mensagem. Muito bonita e tocante de André Luiz. Caminhar para frente. Como? Trabalhando e servindo. Toda pessoa que trabalha e serve caminha para frente. E quem caminha para frente encontra sempre o melhor. É isso, meus queridos e queridas. Passamos pelos slides todos com um tempo relativamente bom. Tenho me preocupado muito com o tempo, Adalberto. Acho que às vezes a gente se empolga e abusa dos ouvidos dos queridos ouvintes. Oi, Darcy, minha linda. Saudade de você, como tá? Oi, princesa, como é que vai? Tudo bem? Bom, amor, tudo em paz. E você? Tudo bem, graças a Deus. Que bom, que bom. Se alguém desejar alguma pergunta, alguma colocação, fique à vontade. Parabéns, reflexões maravilhosas. Você, como sempre, suas reflexões são divinas. Oh, meu Deus. Parabéns mesmo. Deus te abençoe. Instrumento pequeno aqui dos benfeitores, né? Que estão aí, na verdade, com a grande mensagem de vida pra gente, né, Darcy? Mas é um pequeno que faz o grande. Que faz sempre o grande. É isso mesmo. É o que diz ele ali, né? Sempre. Disponibilizar a servir, a pedir, apesar dos recursos parcos, seguindo sempre em frente, né? É por aí. Com certeza. Muito bem. Isso aí é a luz para a nossa caminhada, onde todos nós sabemos que trabalha, que tudo chega no momento exato. Então, não é o trabalho material, mas sim aquela dedicação pelos nossos irmãos, que são mais necessitados do que nós.
E às vezes nós achamos que necessitamos de muito, existe muitos necessitando de muito pouco e às vezes não tem. E às vezes nós temos de sobra. Então, Verdade. traz sempre esses ensinamentos e a gente vai prosseguindo a caminhada. Isso mesmo. Firmes, né? Cadê? Disse, melhorou, disse. Entrou aí. Melhorei, sim, graças a Deus. Estou bem melhor. Graças a Deus. Tomando remédio até hoje. Mas todo ano eu tenho que pegar uma Covid, gente. Oh, meu Deus. Todo ano eu peguei. Esse ano não foi diferente, mas já estou melhor sim. Mas como a gente está vacinada, essas coisas, né? Silvana, deixa eu fazer uma pergunta para você. A gente sabe que Deus, Jesus, nos manda amar, né? Aquele que amar em geral. Mas o que devemos fazer para amar aquele que o coração rejeita? Que por mais que a gente tenta, a gente vai olhando, a gente fala, poxa, não dá. E a gente sabe, né, que a gente vê nas palestras, a gente aprende, que a gente tem que a lição mais difícil está ali em amar aquele que o coração rejeita. Mas como trabalhar essa rejeição do coração que não quer aceitar aquele irmão de caminhada ali? Como trabalhar isso? Boa pergunta, disse. Eu vejo dois caminhos. Um é algo que eu tenho aprendido com a psicologia, que é você olhar para a pessoa e, ao mesmo tempo, voltar-se para si. Por que ela me incomoda? Por que ela desperta tantos sentimentos em mim? Aonde em mim isso repercute? E ao tentar encontrar isso dentro de você, você vai compreendendo que o outro, às vezes, ele age como um imã. Ele puxa o que está dentro de você e que você precisa lidar. Isso é bem trabalhoso, é difícil, nós muitas vezes temos que investir, nos esforçar muito para fazer isso. Não é fácil. O outro caminho, ele é dado pelo próprio Espiritismo, inclusive no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec aborda essa questão. Como fazer para lidar com o inimigo, né? Vamos chamar assim, talvez não seja esse o caso, mas aquele que desperta sentimentos ruins em mim. E sabe o que ele vai falar disso? Ele vai falar que a gente precisa ir com calma. Porque quando ele ainda dá o exemplo, se eu cruzar na rua, eu estou caminhando na rua e eu vejo à frente alguém que eu tenho dificuldade de sentir boas coisas, o sentimento que eu vou ter aqui em mim é diferente de se eu ver, por exemplo, estou caminhando na rua, vejo ali Darcy, vejo Dirce, que são pessoas queridas, meu coração se alegra, meu Deus, que bom, vou encontrá-las. Mas se é alguém que eu não tenho uma boa relação, o sentimento não é esse. Então, Kardec diz, então é preciso ter calma. O primeiro passo, não desejar o mal. Não desejo mal àquela pessoa, eu não tenho assim, eu não alimento, às vezes pode até vir, né? Porque nós somos humanos, mas eu não alimento aquele sentimento. Segundo, orar por ela. Então, conseguir neutralizar não desejando mal, eu oro por ela. E por último, um terceiro passo, que seria modificar o nível de convivência, já ter uma convivência mais elaborada. Um terceiro passo, bem mais à frente, vindo calmamente por esses, trabalhando devagar no mundo interno, para que a gente possa chegar nesse terceiro ponto, que é mais elaborado. Eu acredito que seja um bom exercício. Realmente é um bom exercício. Então, Silvana, porque hoje eu me senti tão pequena, sabe, tão mal. Assim, Dirce? Não, assim, pelo que eu aprendi, pelo que eu estou aprendendo, né? Uhum. Aqui a gente é uma loja e tem uma menina que trabalha faz 4 meses. E assim, eu conheci, já conhecia. Ela nunca, para falar a verdade, sempre teve rejeição, né, por ela. Uhum. E aí ela
trabalhava, ela almoçava, né? Vinha almoçar aqui, ela tal, e a gente conversava. Aí ela arrumou um serviço melhor, né? Que aqui arrumou melhor vai. Aí ela, hoje foi o último dia dela, né? Aí ela trouxe um presentinho para mim e trouxe uma cartinha, sabe? Aí eu me senti tão pequena, ela assim agradecendo assim a hora do almoço que nós conversamos, assim, o que eu passei para ela, mas eu me senti pequena assim, porque muitas vezes eu respondia com má vontade, sabe? Assim, eu não queria aquela conversa. E assim, aí eu me senti pequena por ela, assim, ela falou assim, dona Dirce, isso aqui é um presentinho para a senhora, não sei o quê, obrigado pelas tardes, pelos cafés que nós conversamos, pela lição que a senhora me passou, né? Eu me senti pequena, assim, porque a maioria das vezes que eu conversei, que eu falei, não, sabe, meu coração não sorriu, entendeu? Era aquela rejeição. Aí eu me senti, assim, tão pequena, né? Aí é que nem você falou, não desejei mal, tô pedindo para Deus agora o novo serviço dela dê certo, essas coisas assim. Mas é isso que eu vejo, assim, que eu vejo o que a gente tem que trabalhar em si, principalmente, eu digo eu, né? Eu trabalhar em mim, porque muitas vezes aquela pessoa que a gente não gosta, é até difícil dar um bom dia, não é verdade? É verdade, muito. E quando eu muito penso difícil. que a gente que tem que trabalhar isso na gente, porque às vezes a gente fala, a culpa é dele, que fez isso, fez aquilo, faz aquilo, coisa que eu não gosto, mas quando a gente sabe que a gente aprende que tem que trabalhar na gente, aí dói. Em mim mesmo, hoje doeu mesmo, meu coração sangrou, né? Assim, de a pessoa lembrar, assim, de estar, e aí escrever uma cartinha agradecendo palavras que muitas vezes eu disse da boca para fora, entendeu? Então, entendi. Mas eu disse, não se sinta assim não, sabe por quê? Porque primeiro que todos nós temos isso. Você não é pior do que ninguém, filha. Não é. Todos nós sentimos isso. Temos sentimentos ruins, às vezes, pelas pessoas. Todos nós, às vezes, vamos na base da obrigação mesmo. Tanto que é interessante aquela passagem do Cirineu, né? Porque Jesus, quando devolve a cruz, ele fala, Deus te abençoe a dádiva bem-vinda, mesmo que a contragosto. E nós nos movimentamos na vida, muitas vezes, a contragosto. Você não é a única, não. Estamos juntos. Estamos no mesmo barco, filha. Agora, você foi valorosa. Você pode dizer, mas eu não fui verdadeira. Sim, mas você se esforçou. E existe valor no esforço. Os espíritos, sou eu que estou dizendo não, os espíritos dizem isso. Quando o progresso já está realizado, a gente realiza, a gente faz as coisas e nem pensa. Quando tem sacrifício, é porque a gente está por realizar. Mas você se sacrificou. Você manteve ali uma boa relação, uma relação de cordialidade, a ponto da moça te agradecer. Ou seja, você foi cordial. Mas eu não fui verdadeira, você estava se esforçando. Estava no esforço. Isso é muito valioso, isso tem muito valor. Não se aveste, não. Fique firme aí no seu esforço, na sua luta. Só procure entender aonde em você que isso pega, qual ponto que isso bate, aonde que está a feridinha aí, que essa pessoa, aquela outra, está mexendo. Porque assim você cresce. Mas você foi muito valorosa. Não se culpe, não. Me emocionei. Porque foi esforço, sim, viu? Para falar a verdade. Foi esforço, claro. Manter educação, manter uma conversa, assim, às vezes você não quer nem abrir a boca, né? E aí você, nossa, mas não, e o pior é que a gente está aprendendo, né? A gente sabe como tem que agir, mas eu não acho. Minha filha, entre aquilo que a gente sabe e aquilo que a gente sente e faz, tem uma distância enorme. É verdade. E a gente está muito longe de fazer o que a gente aprende. Está muito longe. Não se aveste, não, porque estamos todos no mesmo barco. Todo mundo é assim, todo ser humano. Ninguém aqui está pronto. Estamos nos fazendo. É assim mesmo, é no esforço. Preocupe não.
Obrigada pela sua participação, pela confiança de estar relatando aqui a sua vivência pessoal. Te agradeço muito pela confiança, viu, minha querida? Hoje eu estou muito feliz de dividir com vocês a minha felicidade, porque a minha filha entrou na universidade. Saiu hoje o resultado do Enem, ela foi aprovada numa escola federal no interior de São Paulo, uma cidade chamada São Carlos. Eu ainda estou feliz com a conquista dela, é o curso que ela queria, é a universidade que ela queria. Ainda não estou sentindo a dor do ninho vazio, porque a gente passa 18 anos vivendo por conta e, de repente, mês que vem vai embora para longe, né? Que é São Paulo. Mas estou muito feliz hoje por ela, pela conquista dela, pela construção que está fazendo da vida dela. Agora, ser mãe é esse exercício mesmo, de deixar aí, né, Darcy? Deus que ilumina, Silvana, os caminhos dela, abençoa, que tudo Que assim seja. vai dar certo. Já deu certo. Graças a Deus. Parabéns para ela, para você, essa criança tão maravilhosa que você é. Ah, meu Deus, se emocionada, ela me chama de criança. Obrigada, minha querida. Se Deus quiser, vai dar sim. Já deu, graças a Deus. Isso mesmo, já deu. Pronto, então vamos. Mais alguém? Se quiser, tem mais alguns segundinhos, como se diz. Caso não tenha, eu peço para a Silvana fazer a prece da doutrinária da noite. Final da doutrinária. Ok. Então vamos fechar os nossos olhos, pensar em Jesus, sentir a presença dele aqui próximo a nós. Estamos reunidos em nome dele, e ele próprio afirmou que onde 2 ou mais estivessem reunidos em seu nome, ali ele estaria. Não tenhamos dúvida da presença dele nesse momento conosco, nem na nossa vida. Sintamos o olhar doce, generoso, compassivo, de quem nos conhece, de quem sabe que ainda temos muito que aprender, muito que melhorar, mas também sabe que estamos tentando, que estamos nos esforçando, e mesmo que às vezes nós tenhamos os nossos tombos, as nossas quedas, nós vamos nos erguer. Ali está Ele para nos ajudar, amparar, por tudo, Senhor Jesus, o que o Senhor nos tem oportunizado viver, pelo seu amparo, pela sua proteção, pela sua misericórdia amorosa para com todos nós, paciente, doce, gentil, nós te agradecemos. Que a sua bondade possa visitar cada lar que está conosco nessa noite. Que os benfeitores espirituais possam ir ali distribuindo bênçãos e cada um dos nossos familiares, dos nossos entes queridos, os que estão em nosso pensamento, estão em nosso coração. Que a sua presença seja sempre a certeza de que vamos vencer essa etapa importante de evolução que estamos vivendo. Que vamos vencer este 1 quilômetro saindo preparados para enfrentar o próximo. Que a sua presença seja o nosso sustento, o nosso amparo, agora e sempre, graças a Deus.